Hoje vai ser assim, Dia dos Pais, um filho vai trazer também a pregação da palavra do Senhor. Quero que os irmãos, vamos receber em oração nessa hora, o irmão Juninho. Ele está com a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Aqui nessa igreja é assim, queridos, tá? A gente repete aquilo que um dia foi feito conosco. Aprendemos aqui, púlpito é coisa séria, mas também é o lugar da gente desenvolver na pregação da palavra do Senhor. Vamos orar pelo Juninho? Levanta sua mão, fica de pé nessa hora, vamos orar e passar a palavra para que Deus o use com poder e graça nesse momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Queremos colocar nas tuas mãos o Juninho e pedir a graça e a misericórdia do Senhor sobre a vida dele, ó Pai. Falar da parte do Senhor, ó Deus, é coisa séria, mas ao mesmo tempo também é um prazer, uma alegria muito grande, ó Deus, saber que o Senhor nos usa assim como nós somos, porque o Senhor tem prazer em nos usar. Tu disseste, Jesus, que a seara é grande e poucos são os ceifeiros, e eu te apresento nessa hora o Juninho, Senhor, que aceitou essa incumbência de transmitir a palavra do Senhor. Usa-o com poder e graça, a mesma unção que o Senhor tem dado a nós, seja sobre ele nesse momento, para transmitir a palavra do Senhor. Muito obrigado a Deus, pedimos a tua bênção e a tua graça sobre a vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Amém? Igreja, graça e paz do Senhor. Foi um prazer ter recebido o convite do pastor Edgar para poder trazer essa palavra aqui hoje, um dia muito especial, o Dia dos Pais, né, que nós comemoramos. E o pastor, quando ele me pediu para falar, eu fiquei um pouco surpreso, né, mas agradecido pelo cuidado de Deus com a minha vida, pelo aquilo que Deus tem feito na minha vida, e isso eu entendi como mais um cuidado do Senhor, como mais uma bênção do Senhor para a minha vida, e eu de pronto, eu aceitei. Realmente é um privilégio poder estar aqui hoje falando com a igreja. É a primeira vez que eu prego, num dia de domingo, que é um dia especial, né? Tem uma coisa diferente sobre o domingo, né? Mas a gente está aqui colocando à disposição do Espírito Santo de Deus para poder falar para a igreja aquilo que Deus tocou nos nossos corações para a gente poder falar. Domingo passado, o Ronan esteve aqui falando, e o Ronan falou sobre o perfil do investidor. O Ronan falou de Ezequiel e falou daquilo que o Ezequiel fez e a forma que Deus usou Ezequiel para poder falar. E eu quero também falar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre alguns homens que se disporam a entregar a vida deles, a colocar a vida deles na dispensação do Senhor, na dispensação do Espírito Santo do Senhor, e foram usados tremendamente. E esses homens foram usados, né? E eles até hoje eles servem para impactar a vida da gente, para mostrar para a gente como que é essa dedicação à obra do Senhor, como que é falar um pouco daquilo que o Espírito Santo de Deus, daquilo que Deus falou na vida deles, e isso serve para a vida da gente, e eu quero falar um pouco desses homens. É muito bom poder estar aqui, poder falar, poder aprender todos os domingos, e isso aqui serve como uma aprendizagem para a gente também, estar aqui podendo falar é uma aprendizagem. Nos colocarmos à disposição, nos colocarmos como vasos do Senhor, vasos para ficarmos cheios e podermos transmitir para a igreja do Senhor. Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto demais da conta, mas gosto mesmo, já tive a oportunidade de falar em um retiro, que é sobre Pedro, aquela passagem de Pedro, quando Pedro está lá dentro do barco, ele está lá na posição de conforto, ele está numa posição boa, né? Ele está numa sensação boa, e Jesus aparece lá andando sobre as águas, e Pedro duvida, né? Se for tu mesmo, então eu quero ir até aí. E Pedro desafia Jesus, e Jesus então faz um desafio para Pedro, então pode vir, então vem. Pedro recebeu aquele chamado e foi de encontro a Jesus. E isso me impacta muito, porque Pedro saiu da zona de conforto dele. Pedro saiu do lugar onde ele estava seguro, dentro de um barco.
dentro do barco, Pedro, que era pescador, aquilo dali ele estava seguro, ele sabia que nada ia acontecer ali, porque ele estava dentro de um barco. Mas ele resolveu pisar num lugar diferente, ele resolveu andar sobre as águas. E essa experiência de Pedro, ela vem de encontro ao meu coração, é um impacto muito grande, porque hoje eu vejo isso nas nossas vidas. Nós estamos dispostos a ir ao chamado de Deus, nós estamos dispostos a sair do nosso lugar de conforto. O que é o seu lugar de conforto? Onde é que você tem que ir, que você não foi e você tem medo? Qual que é o chamado de Jesus para a sua vida? Onde é que Jesus está querendo que você vá? De onde é que você tem que sair hoje? Qual que é a sua posição hoje que você tem que sair para você ir ao encontro de Jesus e ter uma experiência? Como foi aquela experiência de Pedro que só Jesus e ele andou sobre as águas? E em nome de Jesus, eu quero falar isso sobre a sua vida. De onde que você tem que sair? O que você tem que sacrificar? Como a Ju falou aqui de adoração. Onde é que está o seu coração? Onde é que você está? O que é que você tem que fazer que Jesus está falando no seu coração, que o Espírito Santo de Deus fala no seu coração, que você tem que fazer e você ainda não fez, você ainda não faz? O que está faltando na sua vida para você cumprir o chamado de Jesus na sua vida? O Espírito Santo, ele te fala, ele toca no seu coração, ele toca na sua mente, das diversas formas. Você tem ouvido a palavra de Deus, você tem ouvido Deus, mas você às vezes não tem caminhado, você não tem tido esse ato de fé, como teve Pedro, de sair da zona de conforto, de sair do comodismo dele. Às vezes você tem um chamado para poder pregar, para poder ser evangelista, para poder cantar, para poder tocar, só que aí às vezes ficar sentado no banco, às vezes é muito mais confortável, é o seguro, é o barco que o Pedro estava. Mas ele resolveu ter essa experiência, ele resolveu ouvir a voz de Jesus, ir ao encontro de Jesus e a vida dele foi impactada, a vida dele foi transformada. Ele teve uma experiência de andar sobre as águas, ele andou. Pedro andou, por quê? Porque ele ouviu o chamado de Jesus, ele foi ao encontro de Jesus. E é isso que eu quero falar um pouco hoje, eu quero falar sobre esse chamado, sobre essa entrega, sobre essa adoração que foi cantado aqui muito bem pelos irmãos do louvor. Nesse contexto, eu quero convidar os irmãos para abrir a Bíblia em Gênesis 22. Nós vamos falar de outro homem que entregou a vida dele, outro homem que se dispôs a trabalhar para o Senhor e entregar várias coisas da vida dele, em prol daquilo que Deus já tinha chamado ele. Assim como Pedro, que fez uma prova com Deus e teve uma experiência magnífica com Jesus ali andando sobre as águas, esse homem também, que é Abraão, também teve várias experiências com Deus. Ele também ouviu o chamado de Deus para a vida dele e ele se dispôs a trabalhar. Quando nós aceitamos esse chamado de Deus para nossas vidas e cumprimos aquilo que Deus tem pedido para nós fazer, as nossas vidas, ela é impactada e através disso também nós conseguimos impactar a vida dos outros. As pessoas veem a bênção de Deus na nossa vida e elas vão passar a querer aquilo para elas também. Quando a gente vê Pedro, a gente vê lá essa bênção que Pedro teve, isso também provoca em nós também queremos ir ao encontro de Deus, nós queremos ir ao encontro de Jesus, do Espírito Santo, que Ele tem falado nos nossos corações, e passarmos a ter também experiências com Deus. Vamos ler só até o versículo 13, amém? Gênesis 22, do 1 ao 13. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho.
Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz e não lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Senhor Pai Celestial, nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Senhor Deus, neste momento eu te clamo pela minha vida, que o Senhor possa me esvaziar de mim mesmo, me possa encher do Espírito Santo do Senhor, para que eu consiga transmitir para a igreja aquilo que o Senhor não colocou no meu coração. Ó Pai, eu te entrego a vida, meu Deus, de cada pessoa que está aqui, de cada pai, de cada filho. Ó Deus, que nós possamos ser vasos de honra nas mãos do Senhor, que nós possamos ser usados na mão do Senhor. Te oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Esse texto, eu gosto muito dele, principalmente por causa desses versículos, o versículo 1, o versículo 7, o versículo 11, a forma que Abraão, ele respondeu. Quando Deus chamou ele no versículo 1, ele responde: eis-me aqui. Quando o filho dele conversa com ele no versículo 7, ele responde com o mesmo cuidado, com a mesma atenção: eis-me aqui. E quando o anjo já conversa com ele no versículo 11, ele também responde da mesma forma: eis-me aqui. E eu gosto muito disso. Quando eu li esse texto, a coisa que mais me atrai a atenção é isso. É a forma que Abraão, a atenção que ele dispensa ao chamado de Deus, ao chamado do Isaque e ao chamado do anjo. É da mesma forma, é com a mesma atenção, é com o mesmo cuidado, é com a mesma vontade de fazer aquilo que eles pediram. Primeiro, Deus pede para ele sacrificar o filho, depois o filho pergunta o que é que eles estão indo fazer, por que eles estão indo lá. E o terceiro é quando o anjo já pede para ele parar de tentar sacrificar o filho, como ele já estava disposto a fazer. E nesse contexto, como hoje é dia dos pais, eu quero falar um pouco para os pais. Eu quero começar falando para os pais. O Ronan falou uma coisa aqui muito bacana. Ele falou que ele se colocou na posição de sacerdote na casa dele. Eu queria que a partir de hoje também você, que ainda não tem essa posição, que você também se colocasse como sacerdote do lar. Você, pai, você é o sacerdote da sua casa. O Ronan deu o exemplo aqui que às vezes a Meire está dormindo à noite, o Davi está dormindo à noite, e ele vai lá no quarto, ele estende a mão e ele ora, e ele clama: meu Deus, essa é a minha família, toma a minha família nas tuas mãos. Esse é o cuidado que ele tem, que ele sente no coração dele de falar pela família dele. Em nome de Jesus, toma essa posição também. Você é o sacerdote da sua casa, você é pai, você é responsável por cuidar da sua casa, você é um líder espiritual na sua família. E a igreja de Jesus, a igreja, ela começa lá na sua casa, ela começa lá na sua família. A igreja do Senhor, ela está lá. E lá você é o sacerdote, você é o responsável. Nesse contexto dessa história, nós temos que lembrar que Abraão, ele foi uma pessoa que também errou. Abraão também pecou. Ele teve uma época da vida dele que ele tentou ajudar a Deus, né? Ele pensou que ele tinha essa capacidade de ajudar a Deus, e ele acabou tendo um outro filho, né? O Ismael. Ele teve um filho com a concubina lá, e outra vez também Abraão tem hora que ele já tinha um Isaque na vida dele, mesmo assim ele entregou a mulher dele. Ele mente, né? Ele quer mentir, mas enfim, eu só quero trazer na sua memória essa percepção, que Abraão também era um homem comum. Abraão também é um homem que errou, é um homem que fez algumas coisas erradas, e mesmo assim teve esperança para Abraão.
Mesmo assim, Deus estava com ele, Deus fortaleceu ele, e Deus tinha uma promessa na vida dele. Abraão seria pai de multidões, ele seria pai, ele é o pai da fé. O Abraão, mesmo errando, mesmo fazendo alguma coisa errada, ele teve esperança para ele. Deus estava com ele, Deus, nossa, pai, você fez isso, mas não, vamos embora. E continuou. E o pastor Edgar, ele sempre fala isso, Deus não está atrás de pessoas perfeitas, não. Se a gente conseguir resumir a Bíblia, é isso. São pessoas errando e Deus tendo misericórdia, são pessoas errando e a misericórdia do Senhor se renovando, são pessoas errando e a misericórdia do Senhor se renovando. É isso. Então, às vezes nós nos cobramos muito, talvez vocês pais podem se cobrar muito nesse sentido, mas eu errei, eu fiz isso com meu filho, eu fiz isso com a minha esposa. Não, em nome de Jesus, isso não faz parte da sua vida. Toma isso, toma essa certeza, tem esperança para você, aquilo que você errou, fica ali, Jesus quer renovar as tuas esperanças, Jesus quer te salvar, quer salvar a sua casa, quer salvar o teu filho, prossiga nesses objetivos. Abraão outra coisa muito interessante que eu vejo na vida do Abraão, é que ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão do passado dele, porque Deus pediu para ele sair do meio da família dele, da parentela dele. Abraão, ele abre mão do presente dele, porque ele começa a andar de terra em terra, cumprindo aquilo que Deus tinha mandado. E Abraão, ele resolve abrir mão até do futuro dele por Deus. Porque a promessa de Deus na vida dele é que ele seria pai de multidões. E aí o único filho dele era o Isaac, todo mundo sabe da história, Abraão já tinha mais de 100 anos. E ele abriu mão do passado, ele abriu mão do presente, e ele abre mão do futuro, em prol do chamado de Deus, em prol daquilo que Deus queria para a vida dele. E isso é muito interessante mesmo, porque eu queria que você refletisse nisso hoje para a sua vida. Do que você tem aberto mão? Do que você precisa de abrir mão para o chamado de Deus na sua vida? O que é? Como eu dei o exemplo do Pedro, o Pedro teve um ato de fé, o Pedro teve um ato de coragem, e ele desceu daquele barco e resolveu andar sobre as águas, coisa quase que impossível se não for com Jesus. E Abraão, ele tem um ato de coragem, um ato de fé. Deus já tinha falado com ele que ele seria pai de multidões, que a geração dele seria como os grãos de areia, mas aí do nada, Deus pede o filho. Deus pede o filho dele. E aí, como que ficaria isso na cabeça do Abraão? Pô, eu vou ser pai de multidões e o único filho que eu tenho, Deus agora já vai tirar ele. Só que, hora nenhuma tem esse questionamento. Hora nenhuma tem essas dúvidas. Quando Deus chama Abraão, Abraão fala, eis-me aqui. Pega o teu filho, Abraão, e leva lá naquele morro e sacrifica. Pegou, chegou, juntou o pessoal, chegou jumento, pegou o menino e levou. Então, você pai, para você pai, aquilo que Deus está te pedindo, o que Deus tem te pedido? Qual coisa na sua vida que você tem que abrir mão para que Deus cumpra aquilo que toca no seu coração, aquilo que você tem vontade de fazer, aquilo que você tem vontade de caminhar, tanto pai quanto mãe, qualquer um que seja o cuidador aqui. O que Deus tem te pedido? O que você tem sacrificado? O que você tem entregue? Essa palavra sacrifício, ela é muito interessante, porque é a primeira vez que aparece a expressão adorar na Bíblia. Já tinha acontecido muita coisa, né? Deus já tinha criado, teve o Adão, teve a Eva, e foi passando. E quando chega no Abraão, é a primeira vez que tem essa palavra, adorar. Foi a primeira vez que teve adoração. Pelo menos a palavra adoração na Bíblia, a gente vê, é nesse contexto. É Abraão subindo o monte ali para poder sacrificar, com aquele objetivo de sacrificar as coisas dele. Nesse mesmo contexto, que aí não deixa de ser tão interessante quanto você abrir mão de algumas coisas na sua vida, de você sacrificar alguma coisa na sua vida, nesse contexto, hoje, Dia dos Pais, o que você, pai, o que você, mãe, está disposto a sacrificar na vida do seu filho? O que Deus tem te cobrado?
tem muitos pais, eu não conheço a história de todos os pais aqui, que tem muita saúde, tem muita energia, mas ele dedica isso tudo lá no serviço dele, com os amigos dele. O que você tem dedicado à sua família? O que você tem dedicado ao seu filho? Do que você tem aberto mão para poder preencher a vida do seu filho com aquilo que Deus te pede? Isso é muito complicado, isso é muito difícil. Eu trabalho na minha profissão, não sei se todo mundo aqui sabe, eu sou policial militar. Tem muitos filhos que nós encontramos na rua, que nós trabalhamos com eles, que o problema dele é o pai. É o pai, pelo menos é o que ele fala, né? Que é o pai. Ah, mas meu pai, mas meu pai, mas meu pai. Lá no projeto, todo sábado às 13 horas, quando a gente ora pelos jovens, nós fazemos uma roda e nós oramos, que onde nós pedimos para ele, vocês têm algum pedido de oração, vocês querem pedir oração, vocês querem falar alguma coisa? Eles sempre pedem oração pela família. Pela família, meu pai está preso, meu pai é usuário de droga, meu pai é um bebum, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é aquilo outro. Mas não, se nós formos conversarmos com alguns jovens aqui da igreja, eles também vão falar que o problema deles também é os pais. E eu não estou querendo justificar nenhum erro, nenhum acerto de pai, mas eu queria que você refletisse sobre isso. O que você tem aberto mão na vida do seu filho para que as coisas de Deus te alcancem, para que as coisas de Deus alcancem a vida do seu filho, para que o propósito do Senhor ele venha se cumprir na vida de vocês? Talvez vocês vão perguntar, Juninho, mas é muito fácil você falar isso aí, você nem é pai? É verdade, não sou pai, mas são coisas que eu já me preocupo, são coisas que eu já penso. Nos dias das mães, quando o pastor pediu para orar, estava orando pelas mães, eu já coloquei a mão na barriga da Arminda e orei. Eu já entrego a minha família nas mãos do Senhor, eu já entrego os meus filhos na mão do Senhor, eu já me programo para fazer aquilo que eu vou entender, que o Espírito Santo vai me dizer que é o certo. As coisas para a vida de Abraão, aparentemente, elas estavam boas. Elas estavam se cumprindo até Deus pedir isso para ele, né? Deus já estava andando com ele, muita coisa boa já tinha acontecido. E quando Deus deu a Abraão Isaac, no versículo, um pouquinho para trás aí, no capítulo 21, no versículo 6, o Isaac, esse nome significa alegria, significa riso. Abraão já tinha mais de 100 anos e quando a esposa dele ficou grávida, Deus deu essa bênção para ele, foi a alegria, foi a felicidade. E aí eu vejo outro ponto interessante, outro ponto que é preocupador nesse contexto de pai. Você está disposto a abrir mão da sua alegria? Você está disposto a abrir mão da alegria do seu filho? Para servir ao Deus vivo, para poder adorar ao Deus vivo, para poder... Porque, Eugênio, como que é isso, abrir mão da minha alegria? Eu não sei. O seu contexto de vida, aquilo que seu filho tem te pedido, está certo? Aquilo que você tem visto que os seus filhos têm feito e você tem ficado pé atrás, não tem se posicionado como pai, não tem se posicionado como mãe, como que está sendo isso na vida de você? Ah, não, mas o meu filho vai ficar com raiva de mim. E aí, qual que é o contexto disso? Como que você vai lidar com isso na sua vida? Como que você está fazendo com que as coisas de Deus se cumpram na sua vida? Como que você está fazendo que as coisas de Deus se cumpram na vida do seu filho, na sua família? Você, pai, como que está sendo? Como que está sendo essa questão da criação do seu filho, criação da sua família? Abraão, ele abriu mão da alegria dele. Ele abriu mão da felicidade dele. O filho dele era a alegria. O filho dele é a felicidade. Nós temos que nos abster de algumas coisas. A Bíblia fala, negue-se a si mesmo. Qual a coisa que você tem negado? Qual o passo de fé que você tem dado? Como que tem sido o seu comprometimento com a sua família? Como tem sido o seu comprometimento com você mesmo, com a sua esposa? Você mãe também, com o seu filho, com o seu marido? Como que tem sido isso? Você para pensar nisso? Que você é o sacerdote do seu lar? Que a responsabilidade de criação ela está em você? E que atrás disso tudo tem um Deus todo-poderoso querendo te ensinar o caminho certo, querendo te conduzir, e nisso Ele está falando no seu coração, nele Ele tem usado pregadores, tem usado a Bíblia, tem usado todas as formas para te mostrar o caminho certo, e você às vezes não tem cumprido, você não tem
aberto mão de pouca coisa, daquilo que você acha que é a felicidade, daquilo que você acha que é o certo, daquilo que você acha que é o necessário. Mas não, mas o Espírito Santo de Deus, ele fala no seu coração. E você às vezes, não, eu vou dar um jeitinho, não. Olha a história de Abraão, olha o que Abraão abriu mão. Abraão abriu mão da promessa. Ele acreditava, ele tinha certeza que Deus estava cuidando dele, que Deus estava com ele. E ele não teve problema em abrir mão dessa felicidade. Ele não teve problema em abrir mão do filho que até então ele entendia que era o filho da promessa, porque ele sabia do cuidado do Senhor. Às vezes o que falta em nós é isso, é termos certeza desse cuidado. O que falta em nós é confiar no Senhor, é ficar na dispensação do Senhor. E em nome de Jesus, toma isso para a sua vida. Deus, ele está cuidando de você. Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de cuidado. Abre mão daquilo que você acha que é difícil. Às vezes o diálogo é difícil. Às vezes o diálogo do pai com o filho, do filho com o pai, da mãe com o filho, às vezes é o mais difícil. Abre mão da sua vaidade, abre mão da sua formação intelectual, talvez isso fala mais forte que você. Obedece o Espírito Santo de Deus para a sua vida. Obedece o chamado de Deus para a sua vida. Creia nas promessas do Senhor. O seu filho, ele é bênção na sua vida, a sua família é bênção na sua vida. Deus quer resgatar isso. E às vezes ele está te pedindo alguma coisa e você está tendo dificuldade de fazer, você está tendo dificuldade de cumprir, você está tendo dificuldade de obedecer. Mas em nome de Jesus, saia daqui com essa mensagem no seu coração. Você é mais que vencedor, você pode tudo naquele que te fortalece. E em nome de Jesus, aquilo que impede, seja o sacerdote do seu lar, comece a orar pela sua família, ore pela sua esposa, ore pelo seu filho. Não aceita o mundo tomar eles de você, não. Não aceita. É seu, é promessa do Senhor, é bênção de Deus na sua vida. Você tem que ser um adorador, você tem que fazer aquilo que Abraão fez, adorar. Abraão subiu aquele monte disposto a adorar, disposto a servir ao Senhor, disposto a entregar a vida dele ao Senhor, a vida do filho dele. Ele estava certo que Deus é cuidador, Deus é um amigo dele. Ele tinha essa capacidade de se relacionar com Deus, de ouvir a voz de Deus. Até aquele momento da vida de Abraão, as coisas estavam se cumprindo. As coisas estavam se cumprindo. Abraão já tinha saído, né, do meio dele, Deus já tinha dado um filho para ele. Então, Abraão podia descansar se ele quisesse. Se ele quisesse, ele podia confortar. Mas Abraão tinha certeza de que as bênçãos do Senhor eram maior para a vida dele. Ele tinha certeza que Deus tinha mais para a vida dele. E talvez hoje você pode estar nessa posição, nessa situação. Tá bom, Juninho, do jeito que tá. Tem minha esposa, tem meu filho, tem meu carro, tem minha casa, tem isso, não sei o que você tem. E talvez você está nessa posição de conforto. Tá bom. Do jeito que tá bom. Passa um apertinho aí de vez em quando, uma coisinha. Mas não, Deus tem mais para a sua vida. Se Deus fala no seu coração, é porque Ele tem mais para você. Não aceita essa posição de conforto. Não aceita. Se Deus tem mais para você, Deus quer te usar para abençoar outras pessoas. Essa história de Abraão, olha quantas pessoas são abençoadas e são usadas e são tremendamente impactadas quando lê essa história. Deus quer fazer o mesmo por você. Deus quer te usar. Deus quer que você faça mais. Deus quer que você tenha atos de fé, atos de coragem. E caminhe mais, se entregue mais. Em nome de Jesus, receba isso para a sua vida. Em nome de Jesus. Outra coisa que eu acho interessante nessa história, o noivo da Daniela trouxe isso de uma forma muito bacana para a gente. Ele pregou no aniversário dos jovens, falando da posição do Isaac. Como que foi o Isaac? E agora eu quero falar para os filhos. Nós aqui, como os filhos, nós temos
sacrificado o que em nós, pela nossa família? O que nós temos sacrificado em nós, pelos nossos pais? Nós estamos caminhando junto com nossos pais? Isaac se dispôs a subir aquele monte e adorar. Isaac também se cumpriu e se dispôs. Ele, vamos meu filho, subir aquele monte e adorar? Vamos. Estou com o senhor, pai. Vamos embora. No meio do caminho, ô pai, quem que é o sacrifício? Cadê? Deus vai prover, meu filho. Amém, pai, estou com o senhor. E foi. E subiu. E aí, filhos? Nós estamos caminhando com nossos pais? Nós estamos andando junto com os nossos pais? O que você tem aberto mão na sua vida? O que você tem feito para caminhar junto com o seu pai? Quantos pais e quantas mães aqui dessa igreja acordam de madrugada, dobram o joelho e vão orar? E você, filho, você pode ter certeza, você é o primeiro pedido de oração na vida deles. É o primeiro. Quando dobra o joelho ali, quando ele, antes de orar por ele mesmo, ele ora por você. Antes. Que dia que você dobrou o joelho do lado da cama da sua mãe lá, para sua mãe, eu vou orar com você? Que dia que você viu sua mãe intercedendo pela vida de alguém, pela sua vida ou de outro, e você, pai, eu estou aqui também, vamos orar junto. Vou subir esse monte com o Senhor, pai. Vou adorar junto com o Senhor. Quando que foi, filho? O que você tem feito para que as bênçãos do Senhor se cumpram na vida do seu pai? Porque ela vai perpetuar para a sua vida. As bênçãos da vida de Abraão, Abraão ser pai de multidões, aquilo ficou para Isaac. Isaac colheu muito daquilo. Filho, entenda isso. Entenda isso para a sua vida em nome de Jesus. Você é só um prolongamento do seu pai. As bênçãos que alcançam o seu pai, elas vão te alcançar também. Você vai viver aquilo. Em nome de Jesus, se disponha mais, jovem. Se disponha mais, seja amigo do seu pai. Seja amigo do seu pai, caminha junto com ele, anda junto com ele. Entregue a sua vida de verdade. Meu Deus, a minha família é do Senhor Jesus. O meu pai é do Senhor Jesus, a minha mãe é do Senhor Jesus. A minha irmã, o meu irmão e eu sou teu. A minha vida é para te louvar. A minha vida é para te bendizer. A minha vida é para render graças ao Senhor. Comece a liberar palavras de bênção para a sua vida, para a vida do seu pai, para a vida da sua família. Começa a declarar que você é vencedor. Pai, começa a declarar isso na vida do seu filho. O seu filho é vencedor. O seu filho é bênção. Libera palavras de bênçãos para a vida dele, de prosperidade, de unção. Em nome de Jesus, é isso. Comece a abençoar a sua família. Filho, comece a abençoar seu pai. Pai, comece a abençoar filhos. Tem que cobrar? Tem que educar? Tem. Isso é o papel do pai. Filho, é papel de obedecer e de perguntar. Pai, eu não estou entendendo isso, me explica isso direito. Eu quero saber como que é isso e aquilo outro. Amém, tá bom se entender? Começa a abençoar um ao outro. Tem pai aqui que tem dificuldade de conversar com o filho. Tem filho que fica de mal do pai. Na hora de sair, ô pai, dá 10 real. 10 real. Sair, tá, não sei o quê. E na hora de orar pelo seu pai? E na hora de colocar a mão, pegar na mão dele, falar, seu pai, ora por mim que eu estou orando pelo Senhor também. Comecem a entregar, a ser sacrifício um para o outro, a adorar pelo outro. Comece a sacrificar na sua vida, filho, aquilo que precisa ser sacrificado. O Espírito Santo de Deus fala no seu coração, ele te toca.
Você sabe aquilo que você tem que abrir mão na sua vida. Você sabe daquilo que você tem que se abster para engrandecer o nome do Senhor e para honrar o teu pai, para honrar a tua mãe. É mandamento bíblico. É questão de obediência. Nós temos que obedecer. E nós vamos obedecer. Em nome de Jesus. Abraão aceitou o desafio. Abraão abriu mão da sua alegria e recebeu a felicidade completa. Isso é tremendo. Abraão abriu mão daquilo que até então era o mais importante na vida dele. Mas o texto não para aí, né? Ele recebeu a bênção completa. Todas aquelas promessas, tudo aquilo que teve para a vida de Abraão, tudo aquilo que Deus já tinha falado com ele, se cumpriu. Por um ato de fé, por obediência a Deus. Isso é muito gostoso da gente ouvir. Às vezes precisa de um ato de fé na sua vida. Às vezes precisa de um ato de obediência na sua vida para a bênção chegar completa na sua vida. Para a bênção chegar por completo na sua família. Para a bênção chegar completa na vida do seu filho. Você sabe aquilo que Deus te cobra, aquilo que Deus fala para você. Você sabe aquilo que Deus tem tocado no seu coração, você sabe aquilo que Deus tem falado com você, que eu nunca vou entender, eu nunca vou saber e eu nem quero saber, não é o meu interesse saber. O Espírito Santo de Deus, ele fala no seu coração. Ele te mostra aquilo que você tem que abrir mão, do que você tem que se abster, para você poder receber essa bênção completa, para que as bênçãos de Deus cheguem na sua vida. Em nome de Jesus, toma essa força. Se agarre nas promessas do Senhor, Deus, para a sua vida. Que as bênçãos do Senhor vai se cumprir. A palavra do Senhor, ela é verdadeira. As bênçãos do Senhor, elas são verdadeiras. Elas vão se cumprir. As circunstâncias, as ocasiões, aquilo que vai vir junto, aquilo não pode te atrapalhar. E se você tiver fé, e se você guardar essa palavra no seu coração, se você descansar no Senhor e obedecer ao Senhor, elas vão se cumprir na sua vida. Tenha certeza disso. Não, é igual a matemática, ela é exata, vai dar certo. Dobre o seu joelho, entregue a sua vida para o Senhor Deus. Às vezes tem algum pai, tem alguma mãe aqui que o filho está perdido com droga, homossexualismo, bebida, eu não sei. A bênção do Senhor, ela vai alcançar a sua casa. A bênção do Senhor vai alcançar a sua casa, pelo poder que há no nome de Jesus. Toma essa posição, recebe isso, creia nisso. Abre mão daquilo que tem te atrapalhado de receber a bênção do Senhor. Entrega a sua vida para Deus. Ele vai fazer. Ele cumpre os milagres dele. Ele cumpre as bênçãos dele. Em nome de Jesus. Eu falei de Pedro, falei de Abraão. Eu quero encerrar falando de outro homem na Bíblia que é muito importante para mim. Lá em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 1, tem esse texto. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. E daí para lá começa a contar a história de José. É muito interessante que fala, essas são as gerações de Jacó, e já começa a falar de José. José, um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Era o filho mais novo. O primogênito sempre é que tinha as bênçãos, mas José é que recebeu as bênçãos do Senhor. E começa a contar a história de José, vai contando, aí todo mundo sabe, né? Os irmãos deles fazem aquilo com ele, ele vai para o Egito, e pouco tempo depois ele se torna o governador do Egito, e lá no final os irmãos deles vão reencontrar com ele, com o pai dele. E o capítulo 49 de José, 49 de Gênesis, encerra no versículo 22 com Jacó falando de José.
falando da vida de José. E aí ele fala aquilo lá: José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. E quando eu vejo a história de José, o que me atrai é o seguinte: diferente do que foi Pedro, um camarada que errou muito, né, que fez muita coisa errada no nosso ponto de vista na Bíblia, diferente de Abraão, que tentou ajudar a Deus, então consequentemente ele também errou. Não sei se vocês já pararam para prestar atenção, mas José, pode ser que eu esteja enganado, mas eu nunca consegui ver um erro de José citado na Bíblia. Quase todas as histórias tem alguém que erra, tem algum contexto. José não, pelo menos eu não consegui enxergar. José é um homem que passa pela Bíblia, a história de José todinha, sem ter erro de José. José foi um camarada que foi. E outra coisa muito interessante, que aí eu trago para a minha vida demais da conta. José era muito igual eu. Muito. Pedro viu Jesus, caminhou com Jesus e andou com Jesus. Eu não vi Jesus, não caminhei com Jesus. Falando a olho nu. Abraão escutava a voz de Deus. Deus falou com Abraão. E Abraão fez isso. Deus mandou Abraão fazer isso e Abraão fez isso. Eu nunca ouvi a voz de Deus claramente como Abraão ouvia. José também não. Observe para você ver que Deus ele não fala diretamente com José em hora nenhuma na Bíblia. José teve as experiências com Deus através de sonho. Ele era usado por Deus para revelar sonhos. Ele foi usado com Deus para poder governar o Egito. Ele foi usado com Deus. Mas Deus não falou diretamente com José hora nenhuma. José não viu Deus hora nenhuma. E mesma coisa foi o Pedro. Pedro viu, né? E Pedro andou. E o José também não. Mas José foi um homem extremamente usado. Servo de Deus. Homem de Deus. Homem que entregou o coração dele. A Bíblia não relata nenhum pecado de José. Deus não falava com José como falou com Abraão. Mas José teve uma certeza, que é isso que eu queria que você tivesse na sua vida também. José sabia que quem conduzia a vida dele era Deus. José tinha certeza que o leme da vida dele, quem conduzia era Deus. E da mesma forma que você pode ter dificuldade de ouvir Deus falando, de ver Deus agindo, você tem que ter essa certeza, quem conduz a sua vida é Deus. É Deus que está na direção da sua vida. É Deus que está na direção da sua família. Creia nisso. Entrega a sua família, entrega a sua vida para Deus. É Ele quem está te conduzindo, é Ele quem está contando a sua história. É Deus que está escrevendo a sua história, é Deus que escreve a sua história. Não é você. A sua história, ela está na mão de Deus. Ele é o autor. É Ele quem faz. Nós somos apenas instrumentos da mão do Senhor. Nós somos instrumentos na mão dEle. É Ele quem está conduzindo a sua vida. É Ele quem está escrevendo a sua história. A sua história, ela é escrita por Deus. Entenda isso. Toma isso para a sua vida. Creia nisso. Em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor, elas vão te alcançar. As bênçãos do Senhor vão alcançar a sua família. As bênçãos do Senhor, ela vai alcançar. Você pode ter essa certeza. Tenha isso. Tenha essa mensagem no seu coração. O cuidado de Deus, ele é presente. O cuidado de Deus. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer transformar a sua família. Deus quer salvar toda a sua família. É Ele quem escreveu isso. É Ele quem está ditando isso. Faça uma autoanálise, comece a pensar, o que está faltando? O que está faltando? Qual que é a entrega que tem que ter que ainda não teve? Tem que abrir mão de quê que ainda não abriu? Tem que entregar o quê que ainda não foi entregue? Você sabe, Deus ele quer te transformar. Deus é um Deus de amor. Abre mão daquilo que Deus está pedindo para você abrir mão. Se entregue,
Adore ao Senhor de verdade. Adore ao Senhor. Faça como Abraão fez. Não importa a circunstância. Não importa. Adore a Deus. O que Deus está te pedindo? O que Deus está falando no seu coração? O que precisa ser transformado? O que tem que ser transformado? O que tem que ser mudado? Filho, o que precisa, filho? Para a salvação alcançar a sua casa de vez? O que precisa? Do que você ainda não abriu mão? Do que você ainda não abriu mão, filho? O Espírito Santo de Deus te toca. Se o Isaac, ele tinha força suficiente para picar o pé. A Bíblia fala que quem subiu com a lenha nas costas foi o Isaac. Se você pegar o contexto histórico, Isaac mais ou menos deveria ter uns 25 anos quando teve essa passagem. Se o Isaac, se ele não quisesse se entregar de verdade, aceitar a posição de sacrifício, ele não teria se entregado. Mas ele creu, ele cria que o autor da vida é Deus, que Deus ia prover. Entenda isso, filho, Deus vai prover. Deus vai criar formas, vai criar estratégias, mas o seu pai vai ser salvo, a sua mãe vai ser salva, o seu irmão vai ser salvo, você vai ser um pregador da palavra de Deus, você vai ser um louvorista, você vai ser bênção, você vai ser canal na vida das pessoas. Creia nisso. Deus vai criar situações, Deus vai prover o cordeiro, Deus vai prover o cordeiro. Vai, creia nisso, seja um adorador, independente da circunstância, independente da situação, seja um adorador. O que Ele está te pedindo? Para você subir no monte e prestar adoração. Adore, creia, confie. Como José, ele creu. Ele creu, ele foi um homem de Deus, ele virou o governador ali do Egito. A vida dele estava nas mãos do Senhor. A vida dele foi entregue ao Senhor. Entregue a sua vida. Entregue. Não fica atrasando as bênçãos de Deus para a sua vida. Tem um ato de fé. É impossível, Juninho. Não dá para ver saída agora. Para o Pedro teve. Pedro sai de dentro de um barco e resolve pisar em água e sair andando em água. O que Deus está te pedindo deve ser muito menor do que isso. O que Deus está falando no seu coração deve ser muito menor do que isso. Receba essa palavra. Receba isso no seu coração. Toma isso como bênção para a sua vida. Creia. Acredite. As bênçãos do Senhor, elas estão aí na sua porta. Depende de você. Depende da sua postura. Depende de você abrir mão de alguma coisa. E você sabe o que é. Faça prova com Deus. Oh Deus, é isso que o Senhor está me pedindo. É isso que o Senhor está me pedindo, Deus. O que eu vou fazer? Eu vou entregar. É a minha alegria então que eu estou entregando. É disso que eu gosto. É isso que o Senhor está me pedindo. Entregue para o Senhor. Entregue. Muda aquilo que precisa ser mudado. Muda. Eu vou tomar liberdade, pastor Edgar, de chamar à frente. Eu quero que o senhor também viesse. Se você sentiu que você tem que mudar alguma coisa, se você sentiu que você tem que abrir mão de alguma coisa, eu quero que o louvor cante. Anteontem eu pedi a Ju para cantar um hino, que tem muito a ver com esse contexto. É sobre adoração, é sobre subir ao monte e adorar. Em nome de Jesus,
se você sente, você é filho, que você precisa de ter uma amizade maior com seu pai, que você precisa de ter um encontro com Deus, aquilo que está faltando, se você quiser, você pode vir à frente. Pastor vieram à frente, eu coloco cada um nas tuas mãos. Peço que o Senhor receba, Senhor, em nome de Jesus, esses corações contritos, corações necessitados, com necessidades que só o Senhor conhece. Meu Deus, toma nas tuas mãos, ó Pai querido, manifesta a tua graça, o teu poder. Ajuda, Senhor, ajuda. Eu sei que o Senhor é aquele que recebe o nosso coração em sacrifício vivo, santo e agradável. Eu os coloco diante do Senhor nas tuas mãos. Peço que o Senhor abençoe em nome de Jesus com as mais ricas bênçãos dos céus. Eu creio que o Senhor tem algo reservado para essas vidas, que só o Senhor pode falar esses corações, revelando o que é que de fato o Senhor tem para eles. Eu sei, meu Deus, Tu és aquela luz no fundo do túnel, Senhor. Tu és a única esperança, Tu és a única saída, Tu és a única solução, e nós confiamos no Senhor. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado, querido Deus. Ministramos sobre essas vidas agora o fluir da Tua palavra que foi lida e pregada, Senhor, agora vai trabalhar, remoer no coração deles para edificação, causando arrependimento, Senhor, causando a edificação para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Nós os abençoamos nessa hora e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus é bom, Sua misericórdia dura e dura para sempre. Amém? O Juninho disse que nunca tinha pregado no domingo. Eu perguntei para ele se ele gostou. Gostou? É? Gostaram, irmãos? Ok, vocês é que mandam, né? Na verdade, queridos, eu quero que a igreja vá se acostumando, porque sempre gostamos de dar oportunidade para que Deus use os nossos irmãos em nome de Jesus. Essa igreja cresceu assim, desde o início, tá? Teve um ano aí, eu não me lembro o ano, que tinha uma escala de pregador no domingo, o Gerser Ribeiro, o Barroso, enfim, tinha uma lista enorme de pregador. As irmãs também pregavam, tá? E enfim, deixa Deus te usar para a honra e glória do nome dEle, tá? Deus é muito bom e quer te usar, mas você precisa ter desprendimento. Deixa Deus fazer, deixa Deus te usar, prepara a tua vida. Eu tinha que ter falado para o Juninho há muito tempo, mas eu estou esquecendo, irmão, até a data do meu aniversário, sabia? Eu sou surpreendido no dia do meu aniversário, quando eles me dizem que é meu aniversário. Mas Deus usou, isso é que importa. Foi nesse domingo passado que eu te falei, não foi? Foi sábado? Sábado passado. Bem, vamos dar oportunidade ao Gerser Ribeiro. Depois nós vamos orar pelo Rubenildo, não é isso? Ele está em casa? Nós vamos orar por ele logo em seguida. Gerser Ribeiro, com a palavra, senta com ele, conversa com ele, tá? Para você também, Gerser. Esse irmão aqui tem experiência de vida para valer. Hoje eu falei com o irmão Anderson, o Gerser é vitorioso, tá? O Gerser é um modelo para nós. Quantos filhos, Gerser? Quantos filhos? 10 filhos e 24 netos, e serve a Jesus, amém, irmãos? Amém? Falei para ele, falei assim, ô Anderson, esse camarada é um exemplo para nós, lutador, tá? Um dia eu quero que o Gerser conta a vida dele para vocês, vocês sabem o que é luta, o que é vitória. Deus abençoe Gerser, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero saudar primeiramente a essa amada igreja do Senhor Jesus, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Então, eu não sei como agradecer a Deus, tantas bênçãos recebidas do Senhor. Quantas e quantas bênçãos recebidas do Senhor. Eu ainda não tenho bisnetos, porque eu tenho 5 netos casados, mas por enquanto não apareceu nenhum bisneto ainda. Mas vai aparecer. É bênção sobre bênção. Então, a minha geração já está 34 pessoas. Graças a Deus. Tudo é bênção do Senhor. Lutas e lutas, eu tive muitas, mas a vitória é muito maior. A vitória foi muito maior. Então, eu fico pensando dentro de mim, como a gente vai agradecer a Deus com tanta bênção, com tanta misericórdia,
quanto livramento eu tive ali dentro da usina, de acidente terrível. Tomei um choque uma vez de 220 volts com a mão na torneira d'água. Pensa bem. 220 volts com a mão na torneira e tudo é bênção de Deus. Mas a mão começou a tremer, até que a mão saiu da torneira, aí desligou. Eu estava com um bule na mão e uma bandeja assim na frente. Eu dei 2 pescoços, um para outro para cá, que vou médio para o lado. Então, isso é bênção. Outro dia, enquanto eu caí, eu descuidei, desequilibrei, bati numa chave grande, 400 e tantos volts também. Agora, eu acho que ali, o anjo do Senhor teve aquela hora ali. E desligou a chave, que 440 volts, era para me torrar. E eu vi também um rapaz morrendo com 120 volts, lá também, e eu 220. É o anjo do Senhor, é bênção do Senhor mesmo. Deus tinha um plano na minha vida. Então, fui criado sem mãe. O dia das mães, estava todos comemorando o dia das mães. Eu falei, fazer o que? Eu não sei o que é mãe. A minha mãe, quando morreu, eu tinha uns 6 anos mais ou menos. Eu lembro muito pouquinho dela. Então as minhas irmãs, que era membro da igreja, que me encaminhou para a igreja. Então foi o Senhor mesmo que me abençoou. Eu tenho um irmão que tinha 35 anos, tomou um choque de 380 volts dentro d'água. Esse morreu na hora. E esse coitado desse meu irmão não era mesmo de igreja nenhuma. Então isso tudo é bênção mesmo de Deus na minha vida. Então, eu trouxe aqui um presente da igreja. A igreja mandou entregar um presente de pastor Edgar pelo seu aniversário. Que dia foi o aniversário? Que dia que foi? Dia 10. Foi. Então, já eu, dia 20 do mês que vem, vou fazer 88 anos. 88 anos de bênção do Senhor. Eu me batizei dia 5 de setembro, vou fazer 60 anos de membro de igreja. Me casei dia 20, eu me casei dia 20 de setembro e me batizei dia 4 de março de 56 e dia 5 casamento, e dia 20, dia de meu nascimento. Tudo isso é mesmo. Então, eu gosto muito do mês de setembro. Então, esse mês eu fui abençoado nesse mês. Então tudo isso é bênção do Senhor. E que Deus abençoe o pastor Edgar, que eu creio que o pastor Edgar vai passar de 100. Eu creio. Vai passar de 100. Permita a Deus, a minha oração é que ele passe de 100. Vai 110, 120 anos, mas Deus é sabedor de todas as coisas. Então, é só nós entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, que o mais ele tudo fará. Amém. Passar esse presente para o pastor Edgar, enviar para a igreja. Deus te abençoe. Eu seguro, Jessé. Isso aqui não cai não, hein? Isso aqui não cai não, hein? Ô Jéssica, cadê meu abraço, Jéssica? Cadê meu abraço, Jéssica? Nós estamos me abençoar com a Esse homem é benção, vocês viram? É um homem elétrico, né? Tomou tanto choque, né? Jéssica? Foi, como é que foi 120, 220? Deus te abençoe, Jéssica, viu? Hein? Tudo é livramento, graças a Deus. Mas eu quero que você senta com Jéssica, é sério, quando eu disse para você. Escuta esse homem contar as experiências dele, da vida e de vida de servo de Deus, irmãos, tá? É vida de luta, tá? É vida de luta. Ele contou um pouquinho aqui. Isso mostra para nós que luta não tira ninguém da presença do Senhor, irmãos, tá? Você tem que sentar com ele. Ele vai fazer 88, você viu? Jessé quase que deixou nós, né, Jessé? Jessé teve muito doente um tempo atrás. 4 cirurgias no intestino e está firme na graça do Senhor. Ele chegou a pensar, será que eu vou viver? Será que eu vou passar o Natal? E está aí, ó, elétrico. Amém? Vamos orar, queridos, mais uma vez? Eu queria que os pais viessem aqui à frente, pais. Eu vou aproveitar. É um projeto. Eu queria que todo filho soubesse, todo filho precisa saber que ser pai, querido, é um projeto de vida. A gente vive em função disso. Até que o filho
vá para o seu canto, e mesmo assim, a gente fica na expectativa desse projeto dar certo, tá? E é uma dedicação da vida inteira. Às vezes o filho menospreza o pai, né? Às vezes menospreza o pai, sem saber da dedicação de ser pai, tá? Eu queria que nós orássemos pelos pais nessa hora. Tem algum pai que não veio ainda? Tem aí algum pai sentado aí? Tem? Ah lá, tem um Afonso lá atrás, olha lá. Vem também, Afonso, vem. Tem um Afonso, se tiver mais algum aí, queridos, viu? Né? Vamos orar? Eu queria que você mais uma vez abençoasse. Tem muitos pais que não vieram. Em função do dia dos pais, alguns estiveram com suas famílias, não vieram. Estenda suas mãos para cá e vamos orar. Só que eu queria que você, filho, e você, filha, abra tua boca e abençoa teu pai, estando ele aqui ou não, tá? Meu paizinho já partiu há muito tempo, e quem perdeu o pai recentemente tem mais dificuldade de passar esse dia. Mas eu quero que você abençoe nessa hora. Pai querido, muito obrigado. Nós abençoamos, Senhor, os pais nessa hora. Pedimos a tua bênção. Queremos, ó Deus, que os pais sejam honrados, que os pais sejam abençoados, Senhor. Senhor, é muito difícil ter o papel de sacerdote, Senhor, dentro de casa. É muito difícil ter a responsabilidade de provedor. Deus querido, e muitas vezes os filhos não compreendem que os pais não podem prover tudo aquilo que eles precisam, que eles merecem. Muitas vezes os filhos não conseguem compreender que os seus pais trabalham incessantemente para lhes dar o melhor, mas nem sempre alcançam aquilo que seus filhos almejam e desejam. Nós queremos nesta hora abençoar, pedir que o Senhor derrama a tua graça, o teu poder, fortaleça cada pai em nome de Jesus e ajuda, meu Pai, nessa tarefa maravilhosa. Muito obrigado, ó Pai. Repreendemos toda a fúria do inimigo, Senhor, contra os pais que porventura, meu Deus, têm trabalhado nas mentes e nos corações. Nós repreendemos para a honra e glória do nome do Senhor. Ajuda-nos sermos santos, Senhor. Sermos pais que te honrem também, que honrem nossos filhos e que glorifiquem o teu nome. Muito obrigado. Mais uma vez, pedimos as tuas bênçãos sobre a vida de cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Deus abençoe vocês, pais, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Obrigado, irmãos. Sim. Vamos orar encerrando. E eu quero que você lembre do irmão Rubenildo. Ele não está bem. Você disse que ele vai para o hospital, né? Ele vai para o hospital e não está bem. Vamos orar por ele e logo em seguida nós estamos encerrando. Eu quero agradecer você que veio, você que nos visitou. Deus te abençoe, te guarda, te fortalece. É um prazer ter você conosco. Pai querido, muito obrigado. Queremos encerrar neste momento agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estar vivo nesse dia. Muito obrigado. Meu Deus, todos os projetos que fizemos, aqueles que concluímos ou que ficaram por concluir, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de romper este dia. Muito obrigado, Senhor. Colocamos o irmão Rubenildo nas tuas mãos. Guarda aquela vida, meu Deus, que decidiu te servir. Quero pedir ao Senhor que cura toda a doença, toda a enfermidade, todo o mal. Ministra sobre a vida do Rubenildo nesta hora, Senhor. Repreendemos toda a doença, em nome de Jesus. Cura aquela vida para a glória do Senhor. Pai querido, eu quero entregar a tua igreja nas tuas mãos. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe para cultuar conosco. Mais uma vez quero te agradecer pela vida do Juninho. Continua abençoando, Senhor, e ajudando-o a receber do Senhor para aplicar na vida própria dele e depois, meu Deus, transmitir para a tua igreja. Continua edificando a vida dele. Te agradeço mais uma vez. Peço que o Senhor nos fortaleça. Dá-nos uma ótima semana na presença do Senhor. Peço uma semana de vitória para a igreja. Guarda-nos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Teu Espírito Santo, seja com cada um de nós, agora e para sempre. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? Agradeço.